Olá, eu sou a professora Isete, da Escola de Negócios da PUC-RS. Nessa aula vou falar sobre a abordagem do desenvolvimento humano e a importância do cuidado com as pessoas para o desenvolvimento de países ou regiões. Para apresentar o conceito e mostrar a importância do desenvolvimento humano, vou fazer uma analogia usando 4 sementes. Elas são da mesma espécie, são 4 sementes de maçã. Elas têm o mesmo potencial de germinação e também de se transformar em mudas, que depois poderão se tornar belas e produtivas árvores. A princípio, elas têm o mesmo potencial em todos os aspectos. Poderão atingir o mesmo tamanho, produzir a mesma quantidade de flores e frutos e de viver aproximadamente o mesmo período de tempo. Mas elas são apenas sementes. Elas não podem escolher onde irão nascer e nem quem cuidará delas, e por isso seu futuro é incerto. Vamos imaginar que cada uma delas vá para um lugar diferente. Imagine que a primeira venha a nascer em um viveiro de um produtor de maçãs, a segunda em um quintal qualquer, a terceira em uma floricultura que produz bonsais e a quarta em um sítio e venha fazer parte de um pomar. A semente que nascer no viveiro do produtor terá todos os cuidados orientados a atingir o máximo de produtividade. Será cuidada com o fornecimento adequado de nutrientes e condições ambientais favoráveis. Será plantada em solo preparado e adequado para a sua espécie. Terá controle de quantidade de fertilizantes, quantidade adequada de água, uso de inseticidas para afastar insetos, terá controle de fungos, etc. Terá espaço para desenvolver suas raízes até chegar à profundidade recomendada para a produção máxima. Terá certa liberdade para desenvolver a quantidade recomendada de galhos. Tudo voltado para que produza muitas maçãs e do maior tamanho, perfeição e padronização possível. Se ela falhar em algum aspecto, será descartada. Terá um tempo de vida útil determinado e, quando sua produção começar a diminuir, será substituída por outra planta mais produtiva e com melhor potencial. A semente que nascer no quintal terá que contar com a sorte. Poderá nascer saudável e, com muito esforço, até poderá sobreviver e dar frutos. Porém, as chances de pleno desenvolvimento são baixas. O solo poderá não ser adequado, poderá faltar água, poderá ser atacada por formigas, ser ferida propositada ou acidentalmente, poderá ser cortada, poderá inclusive não chegar à idade adulta. Se chegar, carregará as marcas das batalhas pela sobrevivência. Sua beleza e sua produtividade será menor do que a árvore do produtor de maçãs. Mesmo que sua vida seja mais longa do que a árvore do produtor de maçãs, ela não conseguirá os mesmos resultados. Mesmo livre do controle técnico, o ambiente e os recursos disponíveis não são apropriados para o seu pleno desenvolvimento. A semente que nasceu na floricultura terá um ambiente completamente diferente. Será transplantada para um pequeno vaso com uma quantidade restrita de terra e não poderá expandir suas raízes e galhos livremente. Terá que lutar bravamente para conseguir sobreviver e se adaptar às restrições. Até poderá florescer e produzir alguns frutos. No entanto, as grandes restrições farão com que tenha limites. Se quiser manter as folhas, não poderá produzir muitos frutos. Se produzir muitos frutos, os nutrientes não são suficientes para manter as folhas. Os frutos que produzir não serão tão numerosos e nem tão grandes e saborosos como os da árvore livre. A semente que nascer no sítio terá os cuidados necessários para crescer e se desenvolver livremente. Terá espaço para aprofundar suas raízes e também para direcionar seus galhos, conforme a melhor orientação da luz, do vento e da temperatura. Quando iniciar seu ciclo produtivo, inicialmente produzirá muitas flores, que exalarão um delicioso perfume.
Suas flores serão alimento para abelhas que produzirão mel e polinizarão outras culturas, auxiliando no processo de fertilização natural. Nessa fase inicial, nem todas as flores se converterão em frutas, mas cumprirão suas delicadas e diversas funções. Posteriormente, terá um período de grande produtividade e eficiência. Com o passar dos anos, a quantidade e a regularidade dos frutos diminuirá, mas a qualidade, a doçura e o sabor serão ainda melhores. Os encantos e a aparência da árvore mudará, mas seguirá ali até que um vento forte a derrube. Assim é o desenvolvimento humano. Assim é o impacto das circunstâncias, da liberdade e das oportunidades na vida de cada pessoa. Aquelas que nascem num ambiente fértil, porém totalmente focado na produtividade e nos resultados, será como a árvore do produtor de maçãs. Terá os recursos para se desenvolver e se tornar produtivo. Dará o máximo de resultado em termos quantitativos. No entanto, terá liberdade restrita. Produzirá poucas flores, não alimentará as abelhas, não contribuirá para a doçura do mel e desenvolvimento das demais espécies. Não desfrutará tanto da luz e da beleza. Seu sabor será controlado e poderá ter a vida encurtada pelo estresse e pela pressão. As que nascem livres, porém num ambiente hostil e sem os cuidados necessários, mesmo que consigam sobreviver, dificilmente conseguirão se desenvolver plenamente. Em geral, carregarão as marcas da falta de nutrientes, das ameaças, da falta de proteção, de luz, de água. Produzirão o que é possível, mesmo que seus frutos sejam amargos. As que nascem na extrema pobreza e só recebem o mínimo para se manterem vivas, serão como bonsais. Apesar de valentes, belas, fortes e persistentes, serão incapazes de transpor a barreira do vaso e desabrochar. Somente as pessoas que forem como a árvore do sítio poderão desfrutar do seu pleno potencial, da sua criatividade, suas emoções, sua produtividade e também contribuir com as demais espécies. É por isso que a abordagem do desenvolvimento humano coloca as pessoas como foco central e objetivo último e único das estratégias de desenvolvimento. Mas o que isso significa? Significa que para que o progresso nos aspectos econômico, científico, tecnológico e cultural se constitua em desenvolvimento, ele deve estar a serviço das pessoas e não o contrário. Significa que o crescimento econômico deveria ser pensado e adaptado de tal forma que venha a melhorar a vida da população e não a formatar as pessoas para que contribuam para o crescimento econômico. Em outras palavras, a meta ou objetivo final do desenvolvimento deveria ser a promoção de um ambiente melhor para as pessoas usufruírem seu pleno potencial. Significa que a economia deveria estar a serviço das pessoas e não o contrário. Por que isso é importante? Porque ainda hoje temos muitas pessoas vivendo como árvores padronizadas, muitas em quintais restritos e muitos bonsais. Tudo isso impede que as pessoas e, consequentemente, o país cheguem ao potencial de desenvolvimento. Mas o Brasil não está entre os países com alto desenvolvimento humano? Não é isso que diz o IDH? Entender esse ponto é muito importante e será discutido na próxima aula.